Ok, então hoje vou começar nesta primeira hora por falar um pouco do que é bioinformática, esta parte da ligação de modelos científicos com a computação, e depois falar um pouco sobre como é que vai correr a disciplina, a avaliação, trabalhos e assim, e acabar mostrando, ou mencionando aqui o NCBI, um portal importante para vocês depois também explorarem e irem aprendendo mais umas coisas. Eu chamo-me Ludwig, tenho aqui o meu e-mail e a página da disciplina. Isto também é a informação que está no clipe. Naquela página vocês vão encontrar a gravação das aulas, se tudo correr bem, os slides também e, enfim, material adicional depois para as aulas práticas, planeamento das aulas e assim. Eu posso atender para tirar dúvidas terças depois da aula prática, portanto, se não puderem vir à prática, enviem-me um e-mail para combinar, ou então combinamos na prática. De qualquer forma, nesta parte das aulas teóricas, eu vou tentar sempre deixar tempo para conversarmos, para tirar dúvidas. Portanto, haverá aqui uma parte em que vocês ouvem-me falar, mas depois temos tempo para discutir o que vocês quiserem. Então vamos ver o que é que vamos tentar dar aqui. A ideia básica de bioinformática, no sentido mais genérico, é que é a aplicação de computadores e técnicas de informática para resolver problemas em biologia. Basicamente, estes problemas são de análise de dados, manutenção de grandes conjuntos de dados, bases de dados e assim, recuperação desses dados e processamento desses dados. Há a parte também de simulação. Nós podemos descrever processos normalmente com sistemas de equações ou assim. Temos um modelo matemático e depois queremos usar esse modelo para simular o processo. E também para fazer raciocínio, para fazer previsões, para tentar inferir algo a partir dos dados que nós temos e dos modelos teóricos que temos por trás. Num sentido mais restrito, histórico, bioinformática começou com o processamento de dados de sequência, portanto, alinhamento de sequência, pesquisa de sequências, portanto, por vezes é usado um pouco mais nesse sentido, mais restrito, ou então no sentido de escrever, criar software, portanto, a parte mais informática de criação das ferramentas e não tanto a sua utilização. Isso não será o sentido que nós vamos dar aqui, porque esta disciplina é mais bioinformática aplicada, portanto, vamos focar mais na utilização do que propriamente na criação das ferramentas, mas este é um dos sentidos que por vezes dá ao termo bioinformática. Por isso também é usado muitas vezes este Computational Biology como bioinformática neste sentido mais amplo. E depois vocês também podem encontrar na literatura o Systems Biology, que é, enfim, um nome mais recente que criaram para referir aquela tentativa de modelar sistemas muito complexos, por exemplo, desde os genes até ao organismo completo, até à estrutura da célula, à população, assim, e tentar encadear todos esses passos, então deram-lhe um nome novo. O que é importante aqui é que nós vamos basicamente ignorar estas diferenças todas de nomenclatura, não é relevante aqui, vamos interpretar bioinformática neste sentido mais lato de usar computadores para resolver problemas em biologia. Há também esta noção de que bioinformática é interdisciplinária, e a razão pela qual eu pus ali as aspas é porque, no fundo, isto é um resultado de nós queremos engavetar a ciência em diferentes temas, que nunca funciona bem, porque nós temos sempre de juntar. Não dá para fazer química sem física, não dá para fazer biologia sem química, portanto, as coisas não são separadas. E, no fundo, isto, a parte de ciências da computação, de informáticas, como engenharia de software, bases de dados, inteligência artificial, todos os problemas de computação, todas estas técnicas, fazem parte também do resto da ciência, porque têm de ser encaixadas com tudo o que estamos a fazer. E do lado da biologia, nós temos também genética, proteómica, bioquímica estrutural e assim por diante, que também não são disciplinas herméticas. Nós temos no fundo, que usar conhecimentos comuns de todas estas. Portanto, nós podemos ver a bioinformática como interdisciplinar se imaginarmos as várias disciplinas como divididas, mas talvez a melhor maneira de pensar é pensar no problema, no que é que nós estamos a tentar fazer aqui.
Então, aqui algumas ideias de bioinformática de alguns autores de livros sobre bioinformática. Estes, Byrne e Weissig, propuseram esta forma de pensar na bioinformática como uma conjunção da teoria, aplicação e dados. Portanto, teoria seriam os algoritmos, métodos estatísticos, toda a parte que nós temos de ciência de computação, ontologias, vamos ver hoje. A aplicação será o uso que nós damos a essas técnicas, por exemplo, para analisar sequências, procurar sequências em bases de dados, prever estruturas de proteínas e assim por diante. E os dados são os dados que nós obtemos experimentalmente da biologia. Obtemos muitas sequências genéticas, estruturas de moléculas, dados de espectroscopia e assim por diante. Portanto, a bioinformática será, em vez de estarmos a tentar ver como uma conjunção de várias disciplinas, vemos como resolver o problema de encaixar estas várias partes que nós temos, os dados, a teoria e os nossos objetivos, o nosso propósito de aplicar esse conhecimento. Altman e Dogan propuseram uma forma diferente de compreender a bioinformática como o estudo de dois caudais de informação, dois rios de informação. Do lado da natureza, da biologia, temos a informação a fluir desde o ADN até o ARN, depois a proteína, a estrutura da proteína, a função e até temos o organismo, a população e a evolução. Portanto, basicamente temos a informação a fluir assim e depois, dentro da nossa cabeça, no método científico, quando tentamos compreender estas coisas, nós temos também aqui uma ideia um pouco caricatural do método científico, mas seria que nós formulamos uma hipótese, fazemos a experiência, avaliamos os resultados e depois repetimos esse processo. Portanto, se tivermos estes dois fluxos de informação e quisermos usá-los em conjunto, se quisermos aplicar este àquele, temos este problema central da bioinformática. Como é que nós vamos, no fundo, fazer ciência sobre aquele fluxo de informação que ocorre na natureza e vamos usar todas as ferramentas que temos, incluindo os computadores, para fazer isso. Portanto, basicamente, o problema, o que motiva a bioinformática e o que motivou desde o início é que nós temos muita informação sobre sistemas bastante complexos. E começamos a ultrapassar os limites daquilo que nós conseguimos fazer sozinhos ou com caneta e papel, porque se nós tivermos, por exemplo, 10 sequências e quisermos compará-las, conseguimos fazer ainda no papel. Se tivermos 100 milhões de sequências, já não dá para fazer isso à mão. Portanto, conforme a quantidade de informação aumenta e conforme a complexidade também aumenta, por exemplo, vocês com certeza já viram aqueles diagramas do metabolismo de várias das células, ou dos eucariotas, ou assim, temos imensas reações diferentes. Nós conseguimos fazer um diagrama grande, mas depois perceber mesmo aquilo e raciocinar sobre aquilo, precisamos de ajuda da máquina. Portanto, este será o problema principal que nós temos de resolver aqui. Muita informação, muita complexidade, portanto, precisamos dos computadores para ajudar. No livro que eu recomendo, aquele de Bioinformática Estrutural, de Burkowski, ele fala aqui nestes três aspectos. Nós temos o que está na natureza, o aspecto da realidade que nós queremos compreender, por exemplo, o genoma de uma bactéria ou algo assim. A parte da ciência, que é o método que nós usamos para aprender sobre essas coisas e o resultado de aplicar esse método, portanto, o conhecimento que nós vamos produzindo, as nossas teorias, modelos, etc. E dentro disto, na bioinformática, salientamos este aspecto da computação. No fundo, faz parte aqui da ciência, faz parte da nossa compreensão tanto dos métodos como do conhecimento que vamos adquirir, mas que tem uma restrição específica porque é aquela parte que nós pomos o computador a fazer. Por isso, tem de ser bastante mais bem especificada e mais bem circunscrita do que aquilo que nós conseguimos fazer. Dentro da ciência também é importante ver aqui três níveis diferentes. Aquele com que nós vamos lidar mais será este nível do modelo. O modelo é essencialmente uma representação conceptual de algum aspecto da realidade, por exemplo, um mapa, uma estrutura de uma proteína, as equações que descrevem a órbita dos planetas no sistema solar, qualquer coisa dessas que nós usamos para representar um aspecto da realidade. Esse é um modelo científico aqui. A hipótese normalmente é algo bastante mais específico que pode ser reduzido a uma proposição. Por exemplo, se eu disser que a Terra é redonda, isso é uma hipótese.
No fundo é a hipótese de que aquele modelo da Terra como uma esfera corresponde à realidade. Portanto, basicamente nós podemos ver a hipótese também como aquela proposição que diz que esta parte do modelo corresponde a este aspecto da realidade. E aqui também podemos ver que a hipótese não é verdadeira ou falsa simplesmente em binário, é mais importante é ver qual é o erro da hipótese. Por exemplo, dizer que a Terra é verdadeira, em rigor dizer que a Terra é redonda, em rigor é falso, porque ela não é exatamente redonda, tem montanhas, é ligeiramente achatada, enfim. Mas tem um erro menor do que dizer que a Terra é plana. E então nós podemos avaliar a hipótese, no fundo, o encaixe entre o modelo e a realidade de uma forma mais quantitativa e não simplesmente binária. E isto é um conceito importante quando nós passamos depois para a bioinformática e para a computação, a ideia do erro que nós temos entre o que estamos a prever, no fundo, no nosso modelo e o que temos na realidade. Depois, há a teoria. A teoria é algo mais abstrato, mas é um esquema genérico para gerar modelos. No fundo, podemos pensar na teoria assim. Por exemplo, a teoria da relatividade não nos diz onde é que está a órbita da Lua, ou de Marte, ou assim, sem nós instanciarmos isso no modelo concreto. Mas dá-nos um esquema que nos diz que modelos é que podemos construir e quais é que não fariam sentido, quais é que não são permitidos. O mesmo com a teoria da evolução. Por exemplo, se nós queremos prever a evolução da resistência a antibióticos em bactérias, a teoria da evolução dá-nos ali restrições acerca de quais seriam os modelos viáveis para nós usarmos para descrever o aparecimento de resistência a antibióticos. Portanto, a teoria será este esquema mais genérico para construir modelos. A hipótese, no fundo, é a medida da adequação do modelo ao aspecto da realidade que estamos a tentar modelar, e o modelo será o que nós vamos lidar mais vezes. Portanto, uma representação conceptual de algum aspecto da realidade. Por isso aqui, em bioinformática, vamos olhar muito para estes modelos. O modelo da estrutura de uma proteína, o modelo de uma reação enzimática, o modelo da anatomia da célula e assim por diante. Depois, temos esta parte da computação, que acaba por ser também um modelo científico, um modelo computacional. É um modelo científico, mas com uma restrição importante. Tem de ser formulado de maneira a que nós possamos dá-lo ao computador para ele automaticamente usar esse modelo. Portanto, se nós escrevemos equações no papel, por exemplo, as equações enzimáticas de Michaelis-Menten, escrever isto no papel não adianta de nada para o computador. Por isso, se nós queremos usar o computador para aproveitar este conhecimento científico e nos dizer alguma coisa com isto, nós temos de traduzir este modelo e criar um modelo computacional para poder usar este conhecimento. Então vamos ver este exemplo. Vamos supor que nós queríamos encontrar as constantes aqui, deste modelo simples de Michaelis-Menten. Temos a constante do catalisador e aquele KM, a concentração média, a concentração correspondente à velocidade média da reação. E vamos supor que nós temos os dados experimentais feitos com vários valores de concentração de substrato e podemos calcular a velocidade. E então temos a tal curva, que vocês já devem conhecer. Este aqui, a linha azul, é o que seria a curva real, portanto, em teoria, devia ser aquele o resultado. A linha vermelha é o que nós obtivemos quando aplicamos este modelo computacional que vai tentar descobrir estes parâmetros, minimizando iterativamente o erro quadrático entre os dados que nós temos e o que é previsto pela curva. Portanto, começa com um valor, uma avezinha, calcula o erro, vai encontrar outro que reduz o erro, outro, e a certa altura para, porque já não consegue aproximar mais. E agora nós temos algo que é parecido com o que devíamos obter, portanto, aquele azul seria o resultado teórico, o vermelho é o que nós obtivemos do nosso modelo computacional, mas que não é exatamente igual. Esta diferença aqui, no fundo, será o erro da nossa hipótese que o modelo está a corresponder à realidade. E este erro tem duas fontes. Primeiro, aquele modelo teórico científico que nós temos, da curva da velocidade em função da concentração de substrato, é um modelo simplificado. Não tem em conta, pode uma vez um ensaio estar a uma temperatura diferente, que há problemas na medição das concentrações, enfim, uma data de coisas que podem interferir e que depois vão dar aqui este erro aleatório que nós temos nos nossos pontos, e pode haver outros fatores mais complexos que o modelo
aquela equação não está capturada. Portanto, parte do erro vem do nosso modelo científico não estar exatamente a corresponder àquele aspecto da realidade. Mas parte do erro vem também de que nós temos de adaptar o modelo científico a um modelo computacional, por exemplo, aquele algoritmo para tentar encontrar os melhores parâmetros, minimizando o erro iterativamente, que pode acabar por não corresponder exatamente ao modelo científico. Portanto, esse algoritmo pode, por exemplo, parar antes de nós descobrirmos os melhores parâmetros para ajustar a curva. E então temos um erro adicional que é criado por essa tradução do modelo para um modelo computacional. Isto é outro ponto importante que convém vocês terem em mente sempre em qualquer aplicação de bioinformática. Primeiro, o nosso modelo científico do que está a acontecer tem de ter simplificações, muitas vezes. E depois, quando nós traduzimos isso para um modelo computacional, podemos aumentar o erro, podemos introduzir outras fontes de erro e, no fim, podemos ter algo que pode até desviar bastante da realidade. Portanto, é preciso, sempre que vocês usem bioinformática para o que quer que seja, pensem bem nestes dois aspectos e no erro que isso pode trazer. Portanto, basicamente, nós vamos considerar bioinformática e o que vamos focar aqui é o problema de usar computadores para implementar algo, para, no fundo, pô-los a usar o nosso conhecimento científico por nós e depois darmos o resultado. Estes aspectos computacionais requerem muitas vezes algumas técnicas especiais. Esta disciplina não será focada no desenho de software de bioinformática, portanto isto não é para vocês aprenderem a fazer ferramentas de bioinformática, é mais para aprenderem a usar. No entanto, estes cuidados que é preciso na tradução do modelo científico para o modelo computacional têm de ser percebidos, principalmente em algoritmos mais importantes, como alinhamento de sequência e assim. Por isso, nós vamos também focar alguns desses para vocês perceberem o que é que o computador está a fazer e como é que isso pode corresponder ou divergir dos modelos científicos. Nós temos muitas aplicações para a bioinformática e muitas técnicas diferentes. Portanto, isto quer técnicas de biologia que nos dão os dados e os modelos da biologia que nós vamos depois traduzir para o computador, quer técnicas de informática para poder implementar isso. Portanto, é um campo bastante vasto e isso vai condicionar muito a maneira como nós podemos ensinar isto num semestre. Portanto, isto é o que é o determinante, no fundo, para a forma como o curso está estruturado. Nós temos um campo que é bastante vasto e onde os detalhes mudam muito. Por exemplo, vocês podem aprender hoje a usar um certo programa para alinhar sequências e assim, e quando vão daqui a uns meses voltar a usar, a interface está completamente diferente, ou vão ter de ir buscar outro sítio. Há muitos detalhes desses que mudam. Portanto, nós não vamos focar esses detalhes assim, vamos tentar focar mais o que não muda, o que fica mais estável. E outro problema também é que são muitas coisas diferentes. Portanto, a maior parte dos tópicos eu vou falar aqui na aula teórica só de uma forma muito superficial. Haverá algumas exceções, como alguns algoritmos importantes que convém que vocês percebam em mais detalhe e que são aqueles que não mudam de qualquer maneira. A interface e as aplicações podem mudar, mas há certos conceitos básicos que não mudam muito. Mas, basicamente, a parte teórica e depois o que vem para os testes será bastante larga e não muito aprofundada para podermos cobrir um conjunto grande de tópicos. Depois, os trabalhos práticos, que serão individuais, serão um tema à vossa escolha. Aí é que é esperado que vocês aprofundem aquele tópico que vos interessa. Portanto, aí será ao contrário, vocês vão por vocês aprofundar um pouco mais, concentrados naquela parte que vos interessa, e isto será para compensar um pouco a parte teórica, que será mais larga e menos profunda. Nas aulas práticas, vocês vão usar algum software, mas tenham atenção que os detalhes da interface, do sítio onde vão usar, o que é que descarregam, como é que instalam e assim, não é a parte importante, porque isso é uma coisa que muda muito, não adianta muito vocês estarem a memorizar para aquele programa, porque depois quando precisarem, se calhar vai ser diferente. O importante é aquelas partes que são mais persistentes, o tipo de problemas, a forma de avaliar os resultados, aquele cuidado que temos de ter. Muitas vezes o computador dá-nos sempre resultados, portanto qualquer
nós vamos usar o programa, ele vai dar qualquer coisa, nós é que depois temos de dizer se aquilo é lixo ou se interessa. Portanto, esse tipo esses aspectos é que são mais duradouros, é que vale a pena focar neles. Outra coisa que vamos focar bastante é aprender a usar a documentação. Isto parece um pouco trivial, mas acaba por haver padrões de como é que o help está estruturado, como é que se cria os documentos, e essa parte depois é que vai ajudar bastante. Adianta-vos mais habituarem-se a procurar os tutorials, a seguir as instruções e para aprender a usar um software qualquer, do que propriamente estarem a dedicar tempo a aprender a usar aquele software, só o vão usar daqui a 6 meses ou 1 ano e assim, porque para essa altura já não adianta o que é que vocês aprenderam. Mas se souberem usar a documentação, se souberem procurar essa informação, onde é que podem encontrar sítios onde possam tirar dúvidas, etc., isso sim dá-vos jeito depois para acelerar a aprendizagem de qualquer programa que vocês usem mais tarde. Portanto, essencialmente o que vamos fazer aqui vamos dar uma olhada por alto em muitas partes da bioinformática, porque eu não sei à partida o que é que vos interessa. Vocês terão o primeiro contacto na prática com esses serviços, com o software, e na teórica vamos também aprofundar um pouco alguns conceitos fundamentais e algoritmos mais importantes. No vosso trabalho prático é que vocês têm a liberdade de escolher aquele tópico que vos interessar mais e então aí, com ajuda, vão aprofundando ele. Portanto, basicamente isto é para vos dar o primeiro passo nestas ferramentas de bioinformática, descobrirem o que é que podem fazer com isto e o que é que está aí disponível e aprender a aprender. Portanto, vamos investir bastante na prática com aquelas coisas da documentação, dos tutorials e assim, para vocês ganharem um pouco de experiência com pegar num software novo e descascá-lo e ver como é que ele funciona. Porque isso será bastante mais útil do que qualquer ferramenta específica que aprendam a usar agora. Como é que vocês podem estudar isto? Será pelos slides das aulas, depois vão ter o PDF e estão online também, porque isto é HTML, vocês podem vê-los online na página. Há também um PDF com apontamentos das aulas que eu estou a preparar, mas isto é o primeiro ano que há, portanto, eu vou tentar mantê-los a par das aulas, mas não posso prometer que consiga até ao fim do semestre, mas pelo menos as primeiras 4 horas já lá estão. As outras, vamos ver conforme o tempo que eu tenho. E tem também, em princípio, as gravações das aulas. Portanto, eu estou a gravar o áudio e o vídeo dos slides, depois ponho lá o vídeo se vocês quiserem rever alguma coisa. Estes são os 2 livros que eu recomendo e que vou seguir alguns capítulos nas aulas. Há também vários artigos que eu vou referenciando que vocês podem consultar para mais detalhes. E depois, na prática, vocês vão ter, nas aulas práticas, vão ter contacto com vários serviços online, onde vocês também têm muita informação, documentação, portanto, que vocês podem usar para estudar também. Como as aulas estão planeadas, concentrando a teórica nos primeiros 2 terços do semestre. Portanto, vocês só vão ter 8 sessões de teórica, 8 dias de aulas teóricas, porque isto permite que vocês comecem o trabalho final mais cedo, porque precisam da teórica antes de começar o trabalho final. Permite antecipar um pouco os testes também, que é para não calharem todos ao mesmo tempo. Isso quer dizer que vamos fazer cada uma destas sessões, será aproximadamente 3 horas ou 3 blocos de 50 minutos, em que eu vou gravar a aula e depois deixar algum tempo para a discussão, a parte da discussão não fica gravada, e vamos partir estas sessões em 3. Depois tem as aulas práticas, começam para a semana, onde vocês vão fazer exercícios, vão experimentar software, vão experimentar a documentação, etc. E vão também, nas aulas vocês podem ter também ajuda com os trabalhos que vocês fazem. Portanto, a ideia das aulas práticas é que sejam abertas, aquilo não vai ser um conjunto de exercícios que vocês consigam fazer nas 2 horas, em geral, porque depende um pouco da profundidade que vocês, ou quanto é que vocês dedicam a cada coisa, mas em geral não dá para fazer tudo nas 2 horas. O que eu vou fazer é pôr primeiro aqueles que são mais importantes para a avaliação teórica, por exemplo, algum exercício sobre programação, sobre alinhamento de sequências e tal, coisas que saem para o teste, basicamente, e depois, a seguir, será algo para vocês fazerem ou que vos interessa na aula, ou irem fazendo em casa, ou então, se vocês veem que aquilo não tem nada que vos interessa, podem aproveitar a aula para parte do trabalho, por exemplo, para tirar dúvidas sobre o trabalho.
Portanto, basicamente isto já é uma disciplina de mestrado, portanto eu vou assumir que a responsabilidade por decidir o que é que estudo e assim é vossa. Portanto, nas aulas práticas estejam à vontade para gerir como quiserem e dedicarem-se mais àquilo que vos interessa mais. Portanto, lembrem-se é que há aqui no fundo, dois níveis de detalhe. Aquele que sai para o teste e na teórica, que é, convém saberem um bocadinho de tudo, pelo menos ao nível do que eu estou aqui a dar nas aulas teóricas, e depois há aquela parte prática onde vocês têm de aprofundar um tópico. Aí têm de ir mais longe por vocês, e essa podem depois aproveitar estes tempos para tirar dúvidas, para aprofundar um pouco mais. Isto vai estar dividido em duas partes, onde temos os testes e também por causa da matéria ser substancialmente diferente. A primeira parte será mais com sequências, ontologias, bases de dados, desse tipo de informação. Serão as primeiras 4 sessões, primeiras 4 semanas, e depois teremos um teste dia 11 de abril, será na aula prática o teste, sobre essa parte da aula. O primeiro trabalho, idealmente, será sobre tópicos destas primeiras 4 sessões, e vocês podem entregar até dia 23 de abril, se bem que este prazo podem entregar antes, a qualquer altura, mas se vocês quiserem negociar este prazo, por mim, tanto faz. Isto foi enviado para o coordenador do mestrado, só para tentar manter as coisas, não acumular tudo na mesma altura, mas se vocês quiserem alterar o fim do prazo do primeiro trabalho, por mim não tem problema, temos só de ver se não colide com outras disciplinas. Portanto, esta será a primeira parte da matéria, para o primeiro teste. A segunda parte será a bioinformática estrutural. Vamos falar de estrutura de proteínas, de RNA, de previsão de estrutura, modulação por homologia, esse tipo de coisas. Portanto, a segunda parte, as últimas 4 sessões serão sobre bioinformática estrutural. O segundo teste está marcado para dia 9 de maio e o segundo trabalho tem de ser entregue até ao final do semestre, portanto, 11 de junho. Esta data é que não posso negociar porque a avaliação contínua tem de estar pronta antes do exame e eu preciso de tempo para ver os trabalhos e assim. Portanto, esta não dá para adiar. Claro que qualquer um de vocês pode entregar mais cedo. Eu depois dou as instruções de entrega, mas não podemos adiar esta data. Portanto, aqui nós vamos, nesta parte de bioinformática estrutural, vamos falar sobre previsão, estrutura de proteínas, portanto, já a estrutura determinada e a visualização, quais são as bases de dados, os formatos dos ficheiros e alguns cuidados a ter, a previsão da estrutura secundária e da estrutura terciária, e a parte também de previsão por homologia ou ab initio, e depois a previsão de interações de proteínas, portanto, tendo as duas estruturas, ou as estruturas de duas proteínas, como é que elas podem interagir. Portanto, esta parte será essencialmente bioinformática estrutural. A avaliação será, há 4 elementos de avaliação, tem 2 testes e 2 trabalhos, cada um vale um quarto. O exame pode substituir os testes. Já agora fica aqui o aviso já desde o início, porque isso é importante. O exame vai ser avaliado em 2 partes independentes. Portanto, o exame está cotado para 40 valores, os primeiros 20 correspondem ao primeiro teste e substituem o primeiro teste, os outros correspondem ao segundo. Quando o exame estiver a trabalhar só um teste e ficar com a nota basta não responder. Se vocês não responderem uma parte do exame, têm 0 nessa parte, portanto ficam com a nota do teste. Se responderem a uma parte que tenha mais do que o teste, fica essa. Portanto, no exame toda a gente está a fazer o mesmo exame, ninguém precisa dizer que é um teste ou não. A única coisa que acontece é que o exame é avaliado em 2 partes. Portanto, se vocês tiveram muito boa nota num teste, podem simplesmente ignorar essa parte, porque ficam com a nota do teste e é descartada a nota do exame. Okay? Mas isto é importante terem em conta logo desde o início, porque, por exemplo, podem não querer vir a um teste ou querer experimentar vir à mesa, enfim, para tomarem essas decisões, tenham em conta a forma como o exame depois é cotado. A componente prática são 2 trabalhos práticos. Os trabalhos práticos são um pouco diferentes, vou falar um pouco neles agora a seguir, mas valem o mesmo, 25% cada um, para a nota final. Os trabalhos práticos contam metade da nota final, independentemente de vocês fazerem o teste ou exame. Portanto, estes contam sempre para a nota final.
Idealmente, eu sugiro que o primeiro trabalho prático seja sobre esta parte, sequências ou algo assim, o segundo trabalho prático seja sobre a bioinformática estrutural, mas isto é por omissão. Se vocês não tiverem nenhuma ideia do que é que querem fazer, será isto, por default. Se vocês tiverem alguma coisa que seja já interessante para vocês, para o vosso trabalho de mestrado, para a tese, falem comigo e nós podemos arranjar maneira de dividir isso e os dois trabalhos estarem mesmo encaixados, terem uma certa sequência um com o outro. Portanto, idealmente, vocês deviam estar a fazer nesta disciplina alguma coisa que tenha utilidade, não simplesmente para ter a nota, mas que vos sirva para o vosso trabalho. Se não houver nada assim, então, pronto, escolhem uns temas dos artigos que eu vou entregar e pronto, fazem o trabalho normalmente. Os testes correspondem a estas duas partes da matéria, são quase todos autocontidos. A única exceção é que nesta edição eu vou espalhar a parte de programação em Python um bocadinho por todas as semanas, em vez de dar tudo concentrado no fim. Portanto, ambos os testes terão um pouco de programação, se bem que focado em aspectos diferentes, conforme a matéria que nós vamos dar em cada uma das partes. Mas, basicamente, o resto será autocontido, porque um é bioinformática estrutural e o outro está mais sobre sequências, ontologias. E aqui, o que é importante para os testes, aliás, para vocês olharem para testes dos anos anteriores, à parte de algumas continhas simples que têm no alinhamento de sequências, só para ver se vocês percebem o algoritmo, em geral é para vocês explicarem coisas. Basicamente, para mostrarem que compreendem os conceitos, compreendem os procedimentos, sabem avaliar os resultados, etc. O nível de detalhe será o que eu dou aqui nas aulas e no livro, nos capítulos que estão recomendados. Portanto, para cada aula em geral, eu recomendo que vocês leiam 1 ou 2 capítulos e é esse nível de detalhe que convém que vocês saibam para os testes. Para os trabalhos vão ser um pouco diferentes os dois. O primeiro será uma revisão crítica de algum método e da literatura que está ligada a esse método, que descreve o método, com o objetivo, como se vocês estivessem a pensar, aplicar aquele método a um certo problema e querem ver quais são as vantagens, desvantagens, se aquilo funciona bem, que cuidados é que têm de ter, etc. Portanto, aquela pesquisa bibliográfica que têm de fazer antes de usar a ferramenta. E isso será o primeiro trabalho. Se vocês tiverem já alguma ideia de tema para a dissertação assim que vocês queiram e que tenha alguma coisa a ver com bioinformática, pode ser focado para isso. Se não, pode ser um dos artigos que eu vos dou acerca da primeira parte, ou basicamente uma coisa que vocês escolham sobre ontologias, alinhamento de sequências, filogenética, algo assim do que nós vamos dar nestas primeiras 4 semanas. E, essencialmente, o vosso relatório, vocês vão justificar a escolha daquele artigo principal. Depois convém terem mais uns artigos, por exemplo, de trabalho posterior, trabalho anterior, para comparar. E essa justificação será mais ou menos na linha do que vocês querem, para que é que vocês querem aquele método. Portanto, se for um método para calcular árvores filogenéticas, em que situação é que iriam aplicar, se for para calcular alinhamentos de sequências, para que é que o querem, etc. Depois, vocês fazem esta revisão com o objetivo de analisar os pontos fortes e fracos daquele método para aquele problema e que cuidados é que vocês têm de ter na utilização do método. Portanto, como se o fossem usar. É por isso que o ideal é que seja mesmo uma coisa que vocês vão usar, porque aí têm muito mais motivação para fazer este trabalho. Depois, enviam-me um zip com o PDF do vosso documento, o artigo em que o artigo principal que vocês estão a verificar e mais 2 referências importantes que vocês tenham. Convém que vocês vejam também, leiam outros artigos relacionados, mas enviem-me o principal e mais 1 ou 2 dos outros. Eu depois vou pôr as instruções de envio, mas basicamente será só enviar por e-mail usando o vosso e-mail oficial da FTT, porque esta é a maneira que eu tenho para ver de quem é que é cada trabalho e para garantir que foi a pessoa que enviou, porque vocês é que têm as passwords do e-mail e assim. Portanto, estas entregas é importante que seja do vosso e-mail oficial, mas eu depois dou-vos o endereço de e-mail para onde enviar os trabalhos, que não será para o meu e-mail, será um endereço só para entregas. Os trabalhos podem ser em inglês ou em português, conforme vocês preferirem. O objetivo aqui do primeiro trabalho será vocês mostrarem que percebem
o método em si, como é que ele funciona, para que é que ele serve e quais são os perigos ou limitações que tem. Convém que vocês leiam o artigo principal do método, aquele que vocês escolhem, e outros que estejam relacionados, ou ao trabalho posterior, ou ao trabalho anterior que os autores refiram e que consigam analisar o método assim no contexto desse trabalho. Uma parte importante é esta análise crítica em que vocês vão avaliar quão adequado é o método àquele problema que vocês querem resolver. Portanto, aí é importante vocês escolherem um problema que pode ser um problema hipotético, caso vocês não tenham nenhum problema para aplicar, ou pode ser um problema real que vocês têm mesmo como parte da vossa dissertação. O trabalho 2 será diferente porque será mais um trabalho prático em que vocês vão usar mesmo o software, obter resultados e avaliar os resultados. Portanto, uma coisa que podem fazer, se vocês tiverem se conseguirem encaixar isto no vosso trabalho da dissertação, seria que o trabalho 1 seria a escolha do método que iam usar, qual era a técnica e porque é que era aquela e quão adequada era, quais eram os perigos, os cuidados que tinham de ter, e o trabalho 2 seria a aplicação desse software para resolver o problema que vocês precisam resolver. Portanto, aqui o importante é vocês mostrarem a capacidade de trabalhar com o software, que não é só carregar nos menus e pô-lo a funcionar, mas também saber avaliar os resultados. E essa parte é bastante importante em bioinformática, porque basicamente todos os programas dão sempre qualquer coisa, a questão é saber se aquilo é alguma coisa interessante, alguma coisa que vale a pena ou não serve para nada. Portanto, se não tiverem ideia nenhuma, este será um tópico da segunda metade da parte de bioinformática estrutural, que é onde tem mais coisas práticas interessantes para fazer. Se vocês tiverem algum problema concreto, falem comigo e nós podemos escolher, tentar encaixar isso nos dois trabalhos. Aqui, o ficheiro zip com o vosso trabalho tem de ter estas pastas, data com os dados que vocês usaram de entrada, results com o que vocês produziram com o programa que usaram, e depois um relatório, PDF, com o relatório em que vocês explicam o método e principalmente como é que o aplicaram. Portanto, aqui será mais dirigido a discutir o procedimento e a análise dos resultados. Alguns exemplos de tópicos que vocês podem escolher para este trabalho, por exemplo, interação de proteínas. Neste caso, vocês iriam propor um candidato, um complexo que vocês queriam modelar. Podia ser algo que vocês têm algum interesse ou simplesmente procurarem na literatura que queiram modelar. Procurar as estruturas, escolher quais é que vão usar, escolher qual é que é a aplicação que vocês vão usar para fazer este modelo e depois criticar os resultados, avaliar os resultados que vocês obtêm para ver se são fiáveis ou não, o que é que vocês podem inserir ali. Podem também fazer modelação por homologia, este costuma ser bastante popular. Vocês escolhem um alvo, uma proteína cuja estrutura querem determinar, vão à procura dos homólogos, selecionam as ferramentas que vão usar para produzir a previsão da estrutura por homologia e avaliam a estrutura que obtiveram. Se quiserem, podem também fazer este trabalho sobre programação. Se têm um problema relativamente simples em que vocês querem automatizar alguma coisa de processamento de dados, então este trabalho, como é um trabalho prático, pode ser de programação. Neste caso não têm tanto aquela escolha das ferramentas e assim, mas têm a parte de conceber o algoritmo e de implementá-lo e de descrever como é que fizeram e depois testar o vosso programa para ver se dá os resultados corretos. Portanto, basicamente, em geral, neste trabalho prático, vocês devem justificar o vosso objetivo, qual é o propósito e o contexto deste trabalho, obter os dados de partida, selecionar as ferramentas e justificar porque é que estão a selecionar aquela ferramenta para aquele tipo de trabalho e depois avaliar criticamente os resultados. Esta última parte conta bastante na avaliação, portanto, dediquem alguma atenção a esta, porque, no fundo, acaba por ser bastante importante em toda a bioinformática vocês saberem criticar um pouco o que é que os programas vos estão a dar. Basicamente aqui, vocês precisam de perceber o método, quais são as limitações, saber utilizar o software, pelo menos para aquele programa que querem, aquele problema que querem resolver, e criticar os resultados. Ok, esta foi a estrutura do
desta disciplina, como é que vai ser a avaliação, e agora, só para acabar este bloco, vou falar um pouco deste National Center for Biotechnology Information, que é um centro grande nos Estados Unidos que agrega várias ferramentas diferentes, bases de dados e recursos para a bioinformática. Portanto, essencialmente a missão deste centro é criar sistemas para armazenar e analisar dados, e aqui é imensa informação, não só de vocabulário, de nomenclatura e assim, como também em sequências de genes, estruturas de proteínas, todas essas coisas, eles têm a infraestrutura para guardar essa informação, portanto aqui têm acesso a muitas bases de dados que podem ser úteis no vosso trabalho. Facilitar o uso dessas bases de dados e do software para a comunidade de investigação, portanto há serviços que eles disponibilizam lá e há também software que vocês podem descarregar, que podem obter de lá. E depois tem a parte de investigação, eles produzem também estes métodos de bioinformática e também relacionado com isto toda a parte de treino e de educação. Portanto, há muita documentação lá que pode ser útil vocês consultarem se quiserem saber como usar certo serviço, como resolver um certo problema e assim por diante. O tipo de bases de dados que têm lá são bastante diversas, de ensaios e moléculas pequenas e drogas, de software e dados, tem estruturas de proteínas, de genética, ou serviços de identificação de homólogos, tem também toda a parte de pesquisa bibliográfica, nós vamos falar nisso um pouco hoje, alinhamento e análise de sequência, taxonomia, etc. E agora vou mencionar só um pouco mais esta parte do treino e educação. Portanto, vocês têm aqui, basicamente, têm muitas ferramentas para lidar com volumes grandes de dados, ou seja, têm infraestrutura para isso. Notem que o que eles têm lá são mesmo dezenas ou centenas de computadores, imensos espaços de armazenamento e assim para ter toda aquela informação. Portanto, nós podemos usar esses serviços para guardar esses dados, para permitir pesquisar esses dados, mas mais do que isso, para permitir correlacionar os dados. Portanto, se vocês vão à procura de um certo gene, vocês têm a ligação para a proteína, por exemplo, ao organismo onde ele está, podem ver a classificação do organismo numa árvore taxonómica, podem procurar as relações filogenéticas entre essa proteína e outra, podem ter acesso à estrutura da proteína. Portanto, todas essas bases de dados estão interligadas o mais possível para que, no fundo, se possa encontrar conhecimento nesses padrões e não apenas ter os itens soltos. Têm também no NCBI os standards dos formatos, que isto pode ser útil se vocês quiserem usar os dados mesmo, vocês saber como é que eles estão guardados, quais são os formatos dos ficheiros e toda essa documentação. Nós vamos usar vários destes serviços ao longo do semestre, portanto isto é só uma primeira chamada de atenção para este portal, mas vamos visitar isto várias vezes, este e outros partidos, para fazer pesquisa de sequências, para ver alinhamentos também de sequências, para estrutura de proteínas, etc. Mas hoje vamos ver mais a parte aqui de educação e treino. Vocês têm uma secção do NCBI, que é este o NCBI Learn, em que tem vários tutorials para os serviços, em vídeo, em PDF, tem mesmo materiais para cursos online, portanto, se houver alguma coisa lá, alguma coisa que vocês tenham interesse e queiram aprofundar um pouco, podem experimentar, ver se existe lá. Manuais, documentação, e isto é tudo gratuito, portanto eles disponibilizam para quem quiser usar. Podem também descarregar material dos vários cursos, esses tutorials, partes das bases de dados, se vocês quiserem usar. Em princípio isto traz já uma utilização mais avançada, mas podem fazer isso também. Tem este livro online, que é bastante útil, o manual de ajuda do NCBI, que tem uma descrição, em alguns casos está um pouco desatualizado, mas basicamente tem uma descrição de todos os serviços, bases de dados que o NCBI tem, e pode ser útil para vocês darem uma olhada para ver o que é que há lá e também para consultarem quando querem aprender a usar algum serviço. Tem também este outro, o Handbook, que é mais avançado, tem algumas
alguns detalhes mais sofisticados, alguma descrição mais avançada dos algoritmos, dos serviços e assim. Portanto, basicamente, entre estes dois, o primeiro para uma ajuda rápida, para se vocês estão a aprender a usar alguma coisa, este para procurar mais detalhes, mas entre estes dois livros vocês podem encontrar bastante informação sobre muitos serviços diferentes, porque basicamente este centro tenta integrar o mais possível do que se faz em bioinformática e em biomedicina, na parte de processamento de dados. Depois tem o NCBI Bookshelf, enfim, este tem vários livros lá, incluindo alguns famosos, como aquele do Straya, que vocês podem descarregar, são gratuitos. O que em si não é assim nada de novidade, é só a única diferença é que neste caso é legal, mas muitos de vocês conseguem encontrar também facilmente, mas pronto, é só, este é um recurso que tem essa particularidade. O PubMed Central é um repositório de artigos de acesso aberto e que cada vez mais é obrigatório ter, principalmente na investigação que é financiada publicamente, é obrigatório ter nestes repositórios, portanto este é um repositório importante para estes artigos, mas é relacionado com biomedicina, portanto medicina, bioquímica, sim. E o PubMed Health tem bastante informação acerca de coisas como ensaios clínicos, portanto se vocês estiverem a trabalhar com algo relacionado com drug design ou algo assim, estes recursos podem ser úteis. Finalmente, aqui não vou falar hoje, mas nós vamos ver alguns exemplos ao longo do semestre. Tem este portal, o jQuery, que em muitos casos ainda vem com o nome da André, quando vocês veem na documentação que era o nome antigo que tinha até há uns anos, mas essencialmente é o portal que vos dá acesso a cerca de 40 bases de dados de imensas coisas diferentes, de literatura, de genes. Tem partes, por exemplo, ligação aos projetos para os genomas completos de vários organismos, estes sequence tag site, o Unigene é um repositório de genes. Na literatura tem estes que eu falei, mais o PubMed, vamos ver na aula a seguir. Proteínas têm a parte de sequência, de estrutura, de domínios conservados, portanto tem muitas bases de dados diferentes e tem o acesso centralizado por ali, e além disso estas bases de dados estão interligadas, portanto em geral quando vocês vão ver, por exemplo, a estrutura de uma proteína, tem a ligação para o gene, para o genoma, para onde, qualquer que seja a informação que exista, que eles possam interligar. Este é um dos propósitos deste centro, é tentar encontrar essas relações. Basicamente, para esta primeira aula, vimos o que é bioinformática, o sentido que nós vamos dar ao termo, portanto, basicamente, aprender a usar computadores para resolver problemas biológicos. Vimos como é que vai correr a disciplina e, essencialmente, o que vou tentar fazer é que todas estas sessões nós vamos ter os dois primeiros blocos vão ser sobre aplicações e o último bloco vai ser um bocadinho de cada vez sobre programação, para vocês também poderem começar a fazer as vossas ferramentas, que serão coisas mais simples, mas podem ser adaptadas ao tipo de trabalho que vocês estão a fazer. Processar automaticamente dados, fazer gráficos, produzir relatórios, qualquer coisa assim desse género que seja útil. Portanto, isso vai ser a ideia principal aqui da disciplina. Aprender a usar o computador para resolver este tipo de problemas. Depois vimos a importância deste conceito, esta ideia dos modelos computacionais, que são no fundo modelos científicos, que tentam representar algum aspecto da realidade, mas têm de estar descritos de uma forma que o computador possa usar. E isso introduz certas limitações que pode aumentar o erro entre o modelo e o aspecto da realidade que estamos a modelar. Vimos como é que vai correr a disciplina, isto talvez seja a parte mais importante, que é a página onde depois vocês têm a informação toda, e vimos só a pequena introdução ao NCBI. Para lerem sobre esta parte, recomendava que lessem o primeiro capítulo do livro, do Structural Bioinformatics, e também pode ser útil se vocês quiserem dar já uma olhada naquele portal, se bem que nós vamos visitar algumas coisas dessas durante a prática, mas podem dar já uma olhada para ver que tipo de coisas é que vos interessam lá, o que é que vocês podem usar para o vosso trabalho fora desta disciplina.